o ministro Alexandre de Moraes atendeu a uma demanda. Olha a cara dele ali. Atendeu a uma demanda. Tem gente que atribui a rigidez de Alexandre de Moraes a má fase do Corinthians. Sempre dizem isso, né? Mas olha, o Corinthians deixa o ministro, se o Corinthians perde, ele fala assim, amanhã vem, né, mandado de prisão, busca e apreensão, alguma coisa nesse sentido. Eu não iria tão longe, embora também não duvide disso, mas enfim. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a uma demanda da defesa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Qual era a demanda? No passado, nem tão remoto assim, Arthur Lira foi alvo de uma série de reportagens feitas por diversos veículos de comunicação. Um deles, talvez tenha mais dedicado espaço a esse assunto, a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo deu voz à ex-mulher de Arthur Lira, chamada Juliane Lins. Ela é ex-mulher de Lira e fez um relato de agressões. Arthur Lira a teria agredido psicológica e fisicamente durante um longo período. Ela fez a denúncia e teria retirado a denúncia com medo das ameaças que Arthur Lira fazia a ela caso ela mantivesse as denúncias. Pois bem, é uma decisão que não atingiu só a Folha de São Paulo, mas também a Mídia Ninja no YouTube e uma reportagem do Portal Terra que reproduzia texto da agência pública. Esse material foi divulgado entre 2011 e 2023. Moraes atendeu a um pedido da defesa de Lira. Nos últimos dias, perfis nas redes sociais começaram a reproduzir trechos dessas entrevistas. Por quê? Porque o Arthur Lira foi patrocinador da votação da urgência daquele PL do aborto para alguns, PL do estuprador para outros. Então, na hora da crítica, muita gente começou a dizer o seguinte: o Arthur Lira tem um histórico de violência contra a mulher. Ele está patrocinando esse projeto que, na avaliação de muita gente, exercia violência contra a mulher, violência obstétrica, violência psicológica, violência física, violência penitenciária, porque chegaram à loucura de imaginar colocar uma menina de 12, 13 anos na FEBEM, por exemplo, para cumprir medida socioeducativa, né? Numa dessas viagens alucinógenas que tomam conta de algumas pessoas aqui, né? Na hora da crítica, mas o Lira é contra a mulher, o Lira já bateu na mulher, aí recuperavam o assunto, começaram a recuperar essas reportagens. E o Lira se incomodou com isso, foi ao ministro Alexandre de Moraes e falou o seguinte: olha, eu fui inocentado dessa acusação, tem uma decisão judicial aqui dizendo que eu sou inocente. Portanto, se eu sou inocente, essas reportagens reproduzem fake news. Portanto, eu peço que vocês removam essas reportagens de qualquer espaço. É o tal do direito ao esquecimento, né? E o Alexandre de Moraes falou: beleza, você tem razão. E concordou. A Folha de São Paulo imediatamente disse o seguinte: estamos sendo censurados. Essa reportagem é fruto de uma apuração jornalística, ela não é uma invenção. Nós entrevistamos a ex-mulher do Arthur Lira, ele tem 2 filhos com essa senhora. Ela trouxe exames que dão substância para a acusação que ela fez. E embora a justiça tenha inocentado o Arthur Lira, ela diz que só foi esse o desfecho do caso porque ela foi obrigada, por ameaças sofridas depois da agressão, a retirar a acusação contra ele. Ou seja, não houve invenção, né? Porque se ela tivesse inventado, eu apanhei do Arthur Lira, inventou, tá provado que ela inventou, aí você tem uma fake news clássica, né? Você inventou uma história lógico. E começou a disseminar essa história. Quando você tem uma acusação e fica... A Folha de São Paulo fez um trabalho jornalístico. Ela foi ouvir a suposta vítima, ela ouviu o suposto agressor, ela foi à polícia, ela foi ao Ministério Público, ela ouviu possíveis testemunhas. A ex-mulher do Arthur Lira mostrou eventuais deformada, né? afundamentos na barriga que teriam ficado como marca da agressão que ela sofria, né? E a Folha disse que isso é censura. O jornal reiterou em 2021 que ela chorou 4 vezes e mostrou deformações no abdômen causadas por supostas agressões à época. E em 2020 havia solicitado à Justiça de Alagoas medidas protetivas contra o deputado. Aí vem o Alexandre de Moraes e diz que não há no ordenamento jurídico direito absoluto à liberdade de expressão e que não se permite a utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discurso de ódio, antidemocrático, ameaça, agressão, infração penal e toda a sorte de atividade ilícita. E ainda determinou uma multa de R$100 mil caso os veículos não removessem as reportagens. E aí agora chega essa informação, em cima do lance aqui, que o homem
desistiu de proibir a publicação das reportagens. Que coisa, diria o poeta, hein, Casagrande? Que coisa. Você estava preparado para falar sobre a proibição, né? Não, inclusive eu tô até... Pode continuar, pode continuar. Ele usou na decisão dele, inclusive, Rafa e amigos que nos acompanham, entre outras explicações, mas justificativas que foram dadas para perfis de influenciadores bolsonaristas. Na verdade, ele foi lá e colocou na mesma vala uma apuração jornalística, como o Rafa descreveu muito bem, com investigação, ouvindo os dois lados, apurando junto a órgãos oficiais, como é o caso da polícia, com aqueles que produziram conteúdos e fizeram ataques de forma gratuita. Então, assim, até mesmo, claro, não sou jurista, mas a forma como ele encaminhou essa decisão envolvendo Arthur Lira, num primeiro momento também já deu munição, voltando naquela história que a gente estava falando no assunto anterior, você dar munição para que a crítica aconteça. Então ele vem, usa a mesma característica ou a mesma explicação para justificar uma censura à imprensa. Nesse caso específico que a gente está falando, de fato é uma censura. Recuou, voltou atrás, agora resta saber por quais motivos. Eu não li a decisão, mas a decisão dele, quais os argumentos que ele utilizou. A decisão, eu tenho a decisão aqui, olha, deixa eu ver o que ela diz aqui. Em 18/6, deferi pedido de extensão de tutela incidental a fim de determinar o bloqueio de URLs. As informações obtidas após a realização dos bloqueios determinados, entretanto, demonstram que algumas das URLs... URL é o endereço onde está hospedada a reportagem. O www. O link. O link, exatamente. Essas URLs não podem ser consideradas como pertencentes a um novo movimento em curso, claramente coordenado e orgânico, e nova replicagem de forma circular desse mesmíssimo conteúdo ofensivo e inverídico, como salientado pelo requerente. Ou seja, a defesa do Arthur Lira disse que era isso. Ele disse que não, essas URLs não são isso. São veiculações de reportagens jornalísticas que já se encontravam veiculadas anteriormente, ou seja, antes das críticas ao Arthur Lira pelo PL do estuprador. Essas reportagens já estavam hospedadas em ambiente jornalístico. Elas foram, alguém foi lá, pegou a URL e replicou. Aí são outros 500, mas é um fato jornalístico, é uma apuração jornalística. Dessa maneira, determinam a imediata reativação das seguintes URLs, ou dos seguintes links. Aí ele põe aqui o do YouTube, põe o do Terra, põe o do Brasil de Fato. Da Folha eu não estou vendo aqui, pelo menos por enquanto, mas esses ele já mandou reativar. Agora, tem uma coisa, não fica tudo muito subjetivo, Urian? Assim, manda tirar, manda pôr, e aí, enfim, né? E não é uma coisa tão clara, né? Porque quando é um... Repito, se alguém inventasse aqui, o Arthur Lira tá armado, sei lá, inventasse uma história qualquer, agora, não é muito assodada a decisão de manda tirar, tira do ar e aí depois volta, não é muito autoritarismo. Lógico, volta para aquilo que a gente estava falando antes de você blindar as instituições. Se você representa uma instituição que ela é acusada de acabar com a liberdade de expressão das pessoas, de querer fazer uma ditadura do judiciário, você fazer isso por conta própria e ainda voltar atrás por conta de pressão da sociedade, porque vazou na mídia, a mídia não gostou, isso mostra que esses abusos, sim, ocasionalmente acontecem. Não estou falando que sempre, mas acontece. E ainda mais quando se trata de um processo legal que ocorreu. Não é que foi uma declaração em rede social que ficou gravada sem nenhuma prova. Você está querendo calar um processo que aconteceu, que está registrado na justiça. Então, ele não está fazendo isso. E é algo já repetido, né? Que a gente tem visto errar a mão. Tá errando a mão. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.